Bom, nosso famoso no mensagem de texto tem nossos links. Para quem está acessando hoje, tem o quarto link é um do Forms para receber os materiais que nós compartilhamos das apresentações dos dias. O primeiro do canal do YouTube, o segundo da comunidade, o terceiro do LinkedIn, para vocês se conectarem comigo, e o quarto é o do Forms. Então vamos lá. Hoje nós vamos conversar sobre fundamentos e gestão de usuários. A gestão do usuário e sua segurança. O que envolve isso? Então ele envolve a parte de hierarquia, configuração de acesso e autenticação. Isso é uma parte bem interessante, né, para reprisar quem já acessou as aulas anteriores, tudo dos 4 dias que a gente fez, que a gente deu uma passada bem rápida sobre isso. Hoje a gente vai conversar um pouquinho detalhado, né? Então hoje você vai entender uma das bases mais importantes do Salesforce. Segurança não é uma configuração única, ela sim é uma combinação de camadas. Em outras palavras, né? Uma pessoa que pode entrar na org, ela tem acesso a um objeto, mas ainda assim não ver certos campos ou certos registros daquele objeto. É isso que faz o modelo de segurança de Salesforce ser tão poderoso e, ao mesmo tempo, confuso para quem está começando. Perdão, pessoal. Uma forma mais didática, né, de gente começar trabalhando nessa parte. Deixa eu fechar aqui, pessoal. Começa o horário de transporte de Curitiba. Trabalhar com 2 perguntas, né? O primeiro é o que o usuário pode fazer. Isso normalmente envolve perfil, permission sets, permission set groups, permissões de objeto, permissões de campo. E a segunda pergunta é, em quais registros ele pode fazer isso? E aqui já envolve o acesso de nível de registros, especialmente do Organization Wide Default, OWD, Role Hierarchy, Sharing Rules e compartilhamento manuais que são feitos dos registros. Esta distinção ela é a chave porque nós vamos conversar hoje. Primeiro vamos trabalhar com hierarquia de segurança do Salesforce. Então, né, vamos entrar um item por item aqui. Hoje eu comecei bem cedo reuniões, então a garganta tá boa. Então vamos lá, usar uma analogia também de prédio. Vamos seguir a mesma parte do multi-tenants, né? A organização é quem pode entrar no prédio. O objeto, em quais salas ele vai poder entrar. Os campos são quais gavetas de armários ele vai poder abrir. E os registros, quais documentos daquela sala ele vai poder ver. Ela funciona bem, essa analogia, assim, quando você entende, né? Então, a parte, vamos lá, de novo. Organização. Quem pode entrar no prédio? O objeto. Conta, contato, lead. São as salas que as pessoas podem entrar. Os registros, o campo, né? Quais gavetas ele vai poder abrir daquela sala, das mesas daquela sala, dos armários daquela sala. E os registros são quais documentos daquela sala ele vai poder ver. Então, uma coisa é ter acesso ao objeto e campo. Outra coisa é ter acesso aos registros. Então, agora nós vamos trabalhar com a parte de organização, perfil, permission sets, permission set groups. A organização está no mais alto nível. Salesforce protege o acesso à organização, controlando quem pode entrar com recursos tipo assim de lista de usuários autorizados,
políticas de senhas, restrições de horários e restrições de local de login, que são os IPs, né? Isso significa que antes mesmo de você pensar em ver um lead, conta, oportunidade, o que seja, existe uma camada de segurança organizacional. De novo, vamos lá imaginar a empresa, né? Quer permitir login apenas para funcionários ativos em horários comerciais e em certos perfis, onde somente redes corporativas. Isso não é segurança de objeto, tá? Isso é segurança de organização. Objeto, as contas. Primeiro, o usuário precisa entrar na org. Só depois vai fazer sentido eu discutir o que ele vai ver lá dentro, o que ele vai fazer lá dentro. Então, de novo, organização. O usuário vai ter acesso, que horas vai ter acesso, e a partir de que endereço ele vai ter acesso, né? Que seria o IP do login. Daí vem o perfil. Historicamente, o perfil ele define a base de acesso do usuário. Ele reúne hoje várias configurações ainda. Existe um processo de migração de várias partes do... de várias partes que existe hoje no perfil, no profile, para permission sets e diminuir essa carga de metadado dentro do profile, do perfil. Mas isso daí está sendo trabalhado pela Salesforce. Então, hoje ele reúne várias configurações, como permissões gerais, acesso aos objetos, acesso ao campus, acesso aos apps, acesso a layouts e outros comportamentos, tipo compartilhar arquivo, ver todos os arquivos, os registros, dados, né? Acessar todos os dados. Então, tem várias coisas, poder exportar, tem várias coisas que ele controla dentro do perfil. Mas a recomendação hoje da Salesforce é reduzir essa dependência excessiva de perfis. Aí que está aquela parada dos permission sets. Usar um perfil mais simples. E daí fazer a expansão dele, dando acesso aos permission sets. E também aos permission sets grupos, que é um conjunto de permission sets que facilita bastante você dar acesso a pessoas, né? Pessoas, permission set grupos de RH, de vendas, de serviços, que reúnem várias permissões para que aquele grupo de pessoas possa trabalhar. Trailhead recomenda ainda atribuir o perfil mínimo de acesso. Então, é o quê? Dentro do perfil do profile, ter acesso mínimo, né? Seria, a pessoa tem que fazer o quê na conta? Ler. Então, só vai ter leitura de conta, visualização de conta, né? E daí estendendo os permission sets para as capacidades. Então, eu preciso que essa pessoa que está nesse perfil aqui, o Maurício, veja e edite. Então, você vai criar um permission set para editar, porque ver se já está dando. Editar a conta, os registros de conta. Bom, mas eu não posso colocar para todas as pessoas do perfil, eu só preciso que o Maurício. Então, tipo assim, os permission sets são coisas mais específicas, né, que dão acessos mais direcionados. Então, o profile, ele dá acesso a todos que estão dentro daquele profile. Independente se tem que ter acesso ou não, às vezes, a pessoa vai ter acesso, se você der, não dentro do profile. O permission set é uma coisa mais isolada. Então, hoje, a abordagem mais simples, mais saudável é, de novo, né? Um perfil mais enxuto. Usar menos os perfis padrões que a Salesforce cria, é que você realmente pegar o acesso mínimo, que é às vezes só o de visualização, o read-only, e daí, a partir dele, você fazer a tua modificação, a tua customização mínima para aquele perfil. E, de novo, o permission set fazer a extensão. De novo, a melhor prática, então, o perfil deve ser a base mínima, não deve virar um depósito onde todas as regras de acesso da empresa estão setadas. Permission sets. Então, o permission set é
uma coleção de permissões que ampliam o que o usuário pode fazer, sem alterar o perfil. Ele estende, ele não reduz. Então, dentro do Salesforce, não existe reduzir. O permission set, se você tiver lá no objeto de conta ler e editar, você não vai, no permission set não adianta não estar o editar. Ele não vai retirar o editar do perfil. Ele vai só, o permission set, ele sempre está aumentando. O Salesforce, ele sempre aumenta as capacidades, ele dá acesso, ele provém acesso. A única parte é o restriction rules, que a gente vai ver muito mais tarde, que ele faz restrições, mas isso é específico, tá? Então, o Salesforce, você pensa que é a pirâmide invertida, né, que todo mundo vê. Então, more by default, profile, daí tem objetos, os permission sets, sharing rules, toda essa parte, ele vai dando acesso. Então, vamos dar... Tá complicado hoje, desculpa, pessoal. Então, vamos partir de um cenário onde que todos os analistas de atendimento têm um perfil base. Igualzinho, né? Mas algumas pessoas dentro desse perfil de atendimento, eles precisam exportar relatórios, editar um campo sensível, acessar um aplicativo específico, usar knowledge, aprovar exceções. Então, em vez de você, como era feito antigamente, você clonava o perfil e dava aqueles acessos, vamos dizer que a gente tem, exportar relatórios, editar campo sensível, acessar um app, usar knowledge e aprovar exceções. Imagine que se eu preciso clonar 5 vezes o perfil de atendimento, para que cada perfil clonado dê acesso a uma coisa, exportar relatório, porque eu preciso que pessoas que às vezes exportem relatórios não possam acessar um campo sensível. Então, imagina eu ter que clonar 5 vezes e ir controlando. Putz, vai ver uma atualização, um campo novo lá entrou, eu tenho que ir em ou eu tenho que dar acesso a todos os perfis, eu tenho que controlar. A documentação é muito mais complexa. Então, o permission set veio para estender essa capacidade, né? Então, eu posso criar, daí tem, vamos lá, por exemplo, né? Eu tenho caso para supervisor, eu tenho um permission set para exportar relatórios, eu tenho um permission set para editar campos sensíveis, eu tenho um permission set para acessar aplicativos específicos. Então, e aí eu vou controlando quem vai poder ter acesso a isso. Ser mais específico, o acesso ele ficou bem mais modular. Então, o permission set, de novo, é um bloco de permissão reutilizável. Você dá acesso aos usuários, ou coloca ele dentro do permission set groups. O permission set groups, ele existe para agrupar vários permission sets em um pacotão mais coerente para as pessoas, as personas, que nós chamamos, né, como as funções. Então, o Salesforce, ele descreve esse recurso exatamente assim. Um grupo de permission sets, o grupo de permission sets existe para simplificar atribuições e manutenção. Onde eu vou atribuir a pessoas esse grupo para evitar às vezes a falta de tipo, eu tenho que atribuir 10 permission sets para 15 pessoas. E se fizer manual isso, batata, vai esquecer um dos permission sets para alguém, e daí a pessoa, pô, mas eu estou tentando fazer essa operação, e meus colegas, eles podem, e eu não estou podendo. Daí, pô, até você vai entrar na pessoa, você vai ver lá, pô, tem 15 permission sets lá, e no outro tem 16. Pomba, caramba, esqueci um. Então, o permission set group foi feito para agrupar. E quando daí você cria um usuário, e ele tem, esse usuário tem que ser espelho de tal. Então, daí você vai ver aquele tal lá, pô, esse aqui tem permission set, ele tem um permission set group lá, pô. Você já sabe que ele já tem um pacotão pré-definido de ações. Mas uma coisa, pessoal, o core que você tem que ter é que você tem que criar permission set groups específicos, com objetivos, porque também ele pode se tornar uma bola de neve. Pô, eu tenho permission set groups, a diferença de um para outro, para atendimento 1, atendimento 2, a diferença para um para o outro é um permission set. Pô, mas será que vale mesmo você criar dois permission set groups onde que tem só um permission set, que é diferente?
Às vezes não vale só deixar um grupo e fazer uma documentação bem feita. Atendimento 2 eu tenho que ter permission set do grupo, o grupo eu tenho que ter mais permission set. Simples. Então tem várias formas de você utilizar e várias práticas de você trabalhar com isso. Dá uma olhada nas perguntas, agora minhas perguntas estão aqui na minha terceira tela. Então, Camila, então o org seria o prédio, os objetos seriam as salas, os campos seriam o que haverá dentro das salas, os campos seriam as gavetas de acesso dentro da sala. E daí os registros seriam quais os documentos desses, dentro dessas gavetas eu vou poder ver. Sendo bem sincero. Daniel Soares, o que é ideal? Ter um permission set para cada objeto? Não. O permission set, ele é para estender capacidades para pessoas. Então, o permission set é tipo, temos um time de atendimento. Sou eu, é o Thiago aí, o Fuller que entrou aí, e você, Daniel. Só que eu tenho que ver alguns campos a mais do que você. E você tem que ter acesso a um aplicativo a mais que o Thiago. Então, tipo, olha, são coisas diferentes. Então, se eu tiver um permission set por objeto, eu não vou poder escalar essa parte para nós. Eu tenho... O permission set são para mais coisas específicas, não para objetos específicos. Não é por objeto. Então, são para situações específicas. Dentro daquele objeto conta, eu tenho que ter leitura, edição, o que eu não tenho no perfil, no profile, tá? Mas não quer dizer que eu vou criar um objeto conta onde que eu vou dar acesso de edição aos campos e daí eu vou usar aquilo. Tá, mas se eu tenho que ter acesso à edição aos campos e criação por um outro, daí eu vou ter que criar um outro perfil, um outro permission set de contas, edição e criação. Então, ele é mais específico para situações. Então, o permission set também você tem que ter muito cuidado na criação, para não descambar, criar uma montanha de permission sets. Então, de novo, você tem que pensar, o restritivo é o do perfil. Qual que é o acesso mínimo que esse pessoal de atendimento tem que ter? Eles têm que ter acesso a visualizar registros vamos lá, na conta, visualizar contas. Mas caso eles têm que ter acesso a visualizar casos e editar e criar casos. Então, eu sempre vou verificar qual que é o mínimo acesso que ele tem que ter para poder trabalhar. E, a partir daí, o permission set vai ser para estender necessidades pontuais. Esse é o permission set. Emanuel, dúvida. No permission set, se você acaba que tem que configurar muitos objetos de forma manual, um a um. Dando as permissões necessárias, existe uma maneira de fazer isso de forma mais ágil, seja nível de código ou mesmo de carga? Existe. Através dentro do Visual Studio Code, você pode fazer essa clonagem, essa atribuição bem mais rápida, através da codificação. Ele é bem mais chato. Então, mas existe também uma extensão dentro do browser que, quando você está trabalhando com campos de checkbox, ele aparece no topo para você poder selecionar tudo. E depois você vai podendo desselecionar. Então, também tem uma extensão, que eu vou colocar o nome dela mais tarde. E... Tarará. Então, essas seriam as partes mais tranquilas, Emanuel. É possível copiar o usuário e alterar permissões? É possível copiar o usuário, alterar permissões. Não é possível, quando você está criando um usuário, não é possível você clonar o usuário. O usuário não é clonável. Então, você cria um usuário novo e você tem que verificar o que aquele usuário, que é o espelho, tem para poder fazer a atribuição correta. Não tem essa parte de clonar o usuário ainda dentro do Salesforce. Luana, você já viu casos em que o Trailhead não valida FLS mesmo quando está tudo certo? Pode ser por conta de campos lookup criados manualmente fora da sequência do módulo? Não. Existem bugs dentro do Trailhead. Existem bugs dentro do Trailhead que, às vezes,
Você faz tudo certinho, pum, você checa lá, tá dando zica. O que normalmente eu faço? Eu faço uma revisão primeiro e depois tento de novo. Se eu continuar no erro, eu crio um playground de novo e faço uma não é. Se der erro, aí abrir um caso para Salesforce dizendo, olha, pô, já fiz isso, daí não deu certo, fiz revisão, criei um playground novo, fiz passo a passo e não deu certo. Daí é caso de escalação para Salesforce. Tranquilo, Fábio. Há um risco, Camila, há um risco grande de dar permissão a objetos, classes, campos para o perfil de um agente force. Pedro, não conseguiu acessar o Forms. Tá, deixa eu ver se eu consigo acessar o Forms daqui. Só um pouquinho que eu já... Vamos passo a passo aqui. Forms. Tá aqui. Material. Material de apoio. Deixa eu ver as configurações. Vamos lá. Então, ó, esse é o endereço do form para quem não conseguiu acessar o Forms, tá, Pedro? O Google Drive está informando que foi deletado o arquivo. Que legal. Bom, aqui está o Forms novo. Deixa eu até pegar aqui. Valeu por avisar. Vou deletar esse aqui. E agora eu vou deixar pingado lá em cima esse Forms. Eu espero que agora deu certo. Valeu, obrigado por avisar, Pedro e Matias. Voltando, vamos lá. Então agora vamos trabalhar no Org Level Access. Então, o Object Level Security, é o OLS. Então, o que ele é? Ele define o acesso básico que o usuário tem por objeto, né? Criar, ler, editar e deletar. O Trailhead, ele sempre descreve o OLS como uma forma mais simples de controlar o que o usuário tem acesso a quais tipos de dados, impedindo grupos de criar, visualizar, editar e excluir registros de determinado objeto. Então, o objeto é isso. É o CRUD. São essas partes. Tem view all, delete all também? Tem, mas isso é uma outra coisa. O básico é criar, ler, editar e deletar. Então, se o seu usuário não tem acesso ao objeto, acabou ali. Ele não vai poder fazer nada dentro do objeto, né? Mesmo que tenha lá esteja no básico, lá no coisa editar, se ele não tiver acesso àquele objeto, ele não vai poder fazer nada. Então, não adianta, né, falar que, mas o perfil dele tem acesso dos campos dentro do objeto. Mas, de novo, se ele não tiver o acesso ao objeto, o mínimo que seria o ver, né, o visualizar, ele não vai ter acesso a ver aqueles campos. Não adianta nada. Isso é o básico. Então, o primeiro acesso que a pessoa tem que ter dentro do objeto é visualizar. Depois disso, ele vai poder editar e criar e editar e excluir. Então, é simples assim. Você pode ir lá, de novo, dentro do objeto, você dá só view. Eu preciso só que tais usuários possam editar os registros. Eu preciso que tais usuários possam criar os registros. Então, você vai trabalhando aí com os permission sets para coisas pontuais.
se dentro da conta eu preciso que todos os usuários do perfil, desse perfil, visualizem e criem e editem registros, você vai dar o básico para eles, né? Então, é o menor privilégio possível. Então, você sempre pensar nisso. E daí, permission set, daí, o que o objeto ele controla? O objeto ele controla esses 4 pontos. Não tem mais o que falar sobre isso. É simples assim, tá? Então, ele diz assim que o OLS ele responde: esse usuário pode trabalhar com esse objeto. E o que ele pode fazer dentro desse objeto. Daí vem o Field Level Security, o FLS. Então, o FLS ele é onde que a parte que restringe o acesso a campos específicos. Mesmo quando o usuário já tem acesso ao objeto. A ter acesso ao objeto é uma coisa, ter acesso ao campo é outra. Ó. Camada. Onde ela permite você ocultar ou bloquear determinados campos dentro do objeto para o acesso do usuário. Ter acesso ao objeto, de novo, não significa ter acesso ao campo. Fique bem claro nisso. Desculpa o barulho, pessoal. Então, vamos lá dar um exemplo, né? Dentro do objeto contato, o atendente pode ver o nome, telefone e o e-mail. Mas o supervisor, ele também vai poder ver o campo score de risco. Como aí o time financeiro ele vai ter um campo a mais de visibilidade, que é o limite de crédito. Então, veja que aí são 3 tipos de visibilidades dentro do próprio objeto contato. Todos têm acesso de ver o objeto contato. Mas o atendente só pode ver 3 campos, nome, telefone e e-mail. O supervisor vê aqueles 3 campos, mas vê um campo a mais, o score de risco. E o time financeiro vê um campo a mais, o limite de crédito. Às vezes, o time financeiro ele não tem acesso ao campo de telefone, porque não é permitido a eles ter acesso, entrar em contato por telefone com aquele contato. Então, ele só vai ter o acesso ao nome, e-mail e o limite de crédito. Então, são todas as partes controláveis, né? O Field Level Security. Então, você pode ter muito controle nessa parte de camadas, né? E, de novo, o FLS ele responde dentro do objeto quais os campos o usuário pode ver ou editar. O FLS tem aquelas 2 coluninhas, né? Ver e editar. Maurício, mas se eu colocar aqui no campo que ele pode editar aí no objeto que ele não tem acesso a editar, não adiantou nada? O dentro do campo não quer dizer que ele vai sobrescrever a capacidade do objeto. Então, o permission set, sim, dentro do objeto, ele vai ter que dar lá, dizer, ó, tem a tab lá em cima, né, o ver, editar, tem que ter o editar, senão não adianta nada na parte do campo, tá? Então, uma das coisas que a gente sempre tem que ter em mente, né, porque as permissões de objeto e campo definem o que a pessoa pode fazer em tese. Mas o acesso ao registro ele define em quais registros ele pode exercer aquilo. O próprio Trailhead ele enfatiza essa lógica, né? O Object Permission estabelece o acesso ao base objeto. O Organization by Default modifica o acesso para registros que o usuário não possui. Então, são as camadas. Vamos lá, um exemplo mais concreto, né? Vamos lá. 2 vendedores têm a mesma permissão do objeto em oportunidade. Criar, ler e editar. Mas a empresa quer que cada vendedor veja apenas suas próprias oportunidades. Neste caso, o Object Level Security, ele é igual para ambos. O que muda é o nível de acesso ao registro. A permissão, ela vai definir... Já veio de madrugada, vai ser o dia inteiro assim agora. Não, acho que foi muito forte, não. Acho que vai ficar o dia inteiro assim, chovendo um pouquinho. O Ares Vitor. É bom também. A gente está escutando Tem você. que ter, né? Só um pouquinho, pessoal.
Pronto. Então, de novo lá, permissão define capacidade, compartilhamento define alcance. Configuração de acesso. Deixa eu ver se aqui tem alguma mais perguntinha. Maurício, seu usuário tem acesso ao objeto, mas não tem acesso ao campo específico. Como isso aparece para ele em um relatório ou uma base de busca global? Não aparece. Se ele não tem acesso ao campo, ele pode ter acesso ao objeto, mas ele não tem acesso ao campo, ele não vai ter, mesmo que aquele campo esteja naquele relatório, quando chegar na visualização dele do relatório, ele não vai ver aquele campo. É simples assim. Para ele ter acesso nos relatórios ou na busca global de informação daquele campo, ele tem que ter a visualização do campo. O FLS é a última camada aqui que vai dizer ali, ele vai ter acesso, poder ver esse campo. Então, de novo, são camadas, né? E o FLS é a última camada para parte do visualização dentro de relatórios e busca global. Sim, Gustavo, já fechei a janela aí do Alice Vitor. Pessoal, vamos cuidar um pouquinho na abertura dos microfones aí. Às vezes você está falando alguma coisa que ninguém precisa saber e a gente está aqui com mais de 190 pessoas agora conectadas. Então, vamos prestar atenção aí, tá? Configuração de acesso. Vamos ver como está meu tempinho. Configuração de acesso. Qual que é a melhor prática, né, para você criar um perfil? Então, de novo, a prática moderna recomendada pela Salesforce é evitar criar dezenas ou centenas de perfis, porque cada um vai ter uma variação pequena. Em vez disso, então, recomendar os perfis mínimos e complementar, de novo, acesso com permission sets group. Então, existia a abordagem antiga, né? Cada cargo ganha um perfil. Hoje a abordagem é diferente. O perfil base mínimo e ampliando em blocos reutilizáveis. Dentro vamos lá, o LWC, né? Uma página Lightning Record tem vários componentes, é a mesma coisa. Antes o profile tinha com diferenças mínimas. Hoje o profile e os blocos, né? Permission set group, permission set groups. Então isso daí vai aumentando. Então essa é a parte mínima. Então, de novo, o perfil base, mínimo acesso possível. E estendendo com os permission sets. Permission set groups, quando você tem uma quantidade grande de permission sets, que um mesmo time precisa ter aqueles permission sets, então, em vez de você ter que atribuir um a um, groups, coloca todos os permission sets lá dentro. Espelha essa pessoa tem um permission set? Tem. Pum, tá lá. Então, em vez de ter 30 permission sets para atribuir, você já tem um permission set group. E daí o permission set específico, quando é necessário. Isso ele vai reduzir a complexidade e melhorar a parte de manutenção e documentação. Lembre-se disso, pessoal. Documentar. Permission sets versus permission sets groups. Então, espero que já tenha bem uma definição, né? O permission sets, ele é uma peça. O permission set groups, ele é o kit de peças. Então, eu tenho uma caixa onde que eu tenho várias peças. Às vezes, eu tenho que dar essa caixa para muitas pessoas. Então, eu crio o permission set group e deixo lá dentro aquela caixa. Às vezes, não. Daquela caixa, eu só preciso dar uma ou duas ferramentas para uma pessoa. Eu não preciso da caixa inteira. Então, eu não vou dar forças a mais, né? Seriam capacidades a mais para aquela pessoa, onde ela precisa só ter aquilo. Às vezes, é a parte restritiva. Ela só tem que ter aquilo, no máximo. Então, de novo, permission sets são para coisas restritivas e o permission set groups são conjunto de permission sets quando você precisa dar para muitas pessoas, então facilita a vida do administrador. De novo, né, o permission set group, quando eu quiser montar uma pessoa estável de trabalho. A própria Salesforce recomenda usar permission sets groups para agrupar permission sets com base em jobs, personas ou roles. Simples assim. Queue Management. Então, Queue Management, a fila, né? Queues ajudam equipes a administrar trabalhos compartilhando registros como leads,
casos, requests e objetos customizados. O mais que a gente vê são casos e leads, né? Então, tem vou criar uma fila de level 1, level 2, level 3. Então, a gente vai ter essas filas. Quando a pessoa criar o caso, primeira coisa, ele vai para a fila do nível 1. Nível 1 porque são o pessoal que vai atender a parte básica. Tem esse caso aqui, ele é mais complexo, eu vou escalar para o nível 2. Ou eu crio uma regra de atribuição. Quando o caso for do tipo B, vai para a fila do nível 2. Então, as filas, elas ajudam esse gerenciamento de cargas de trabalho e também de atribuições e necessidades, né? Então, a gente sempre tem que pensar nessa, né? As filas de suporte nível 1, nível 2, como que eu vou trabalhar? Então, eles são as filas, queue, né? E essas filas, elas podem ter várias pessoas trabalhando dentro delas. Então, eu posso ter o mesmo usuário em 2 filas diferentes? Posso. Não existe limitante, né? A fila 1, 2 e 3, eu não posso ter repetição de usuários. Não, você pode. O certo é não ter, porque daí você especializa bem o atendimento. Esse cara tem conhecimentos muito maiores do que o pessoal do nível 1. Então, cara, eu vou deixar ele no nível 2. Eu não vou deixar ele pegando arroz e feijão quando ele já está está colocando um tempero diferenciado no feijão, está colocando carninha dentro, colocando outras coisas, ele sabe coisas mais avançadas. Às vezes precisa um cenário que às vezes precisa, eu preciso colocar ele lá para que ele possa desafogar os casos, né? O pessoal do nível 2 está quase sem caso. O pessoal do nível 1 está atolado lá, então vamos. Daí tem todo um gerenciamento, né? A fila, ela serve para facilitar, né, a parte. Então, a documentação oficial da Salesforce, ela descreve, né, fila como um elemento clássico do Salesforce para gerenciar carga de trabalho de equipe. Então, cargas de trabalho é o que precisa para as filas. De novo, leads, cases são os mais usados. Contact requests e objetos customizados quando você pode criar. Queue, organiza trabalho. Tá? O proprietário tem uma coisa, o proprietário da fila, ele é uma pessoa individual, mas ele não é o responsável de muitas ações da fila. Ele é responsável geralmente pelo gerenciamento da fila. Public Groups. Deixa eu ver aqui. Obrigado, Camila, por responder aí. Eu não entro muito nessa parte do Agent Force, dos agents, porque ela é mais complexa nessa parte de permissões. Mas, de novo, as permissões para Agent Force, para os agentes e para as pessoas, para os usuários, é a mesma. Se aumenta a capacidade de trabalho daquele agent ou daquela pessoa. Isso é o básico, é a mesma coisa, né? Anália. Onde o administrador documenta tudo no Salesforce? Não é documentar tudo dentro do Salesforce, não existe isso daí. Documentação, normalmente, você utiliza o Word ou utiliza outros aplicativos que a empresa tem. Tipo, na empresa que eu estou trabalhando, a gente usa bastante o Confluence para criar documentação e, às vezes, colocar os links dessas documentações dentro do Gira. Então, isso depende de empresa para empresa. Eu amo Confluence. É muito fácil de manejar a informação dentro do Confluence, compartilhar os links do documento. Mas isso, de novo, é de empresa para empresa. Tem pessoas que usam o OneNote, tem pessoas que usam Tem vários programas para isso, né? Então, isso não existe uma regra, a melhor regra. E dentro do Salesforce não é, bem, não é a melhor regra para você compartilhar documentação dentro do Salesforce, documentações de projeto, de coisa assim, não é. Tem. Os knowledge, os conhecimentos, eles servem para auxiliar no conhecimento relacionado ao caso e coisas assim. Às vezes a pessoa pensa, tem um knowledge
que é compartilhamento de informação, de conhecimento. Não, mas relacionado a projetos ou usabilidade da ferramenta, não é dentro do próprio Salesforce, é a melhor prática, é fora dele. Vamos lá. Public Groups and Sharing Rules. Então, Public Groups são grupos administrativos criados para facilitar o compartilhamento e a reutilização em várias partes do sistema. Né? A documentação ela destaca que eles podem ser usados em Sharing Rules e também em contextos como folders de relatórios e dashboards e list views. Então, de novo, eu tenho vários grupos lá que eu tenho que dar acesso, né? Pô, eu criei um relatório específico para o pessoal de atendimento, criei um relatório específico para o pessoal de vendas. Então, em vez de eu ter que ir lá naquele, no folder daquele relatório, lá onde está aquele relatório, e começar a colocar todos os usuários de atendimento, eu crio um public group e coloco todos os usuários de atendimento dentro desse public group. Daí, quando eu vou compartilhar lá, eu quero que todos o pessoal do grupo de atendimento tenha acesso a esse relatório. Então, eu vou dar acesso ao folder lá para aquele public group. O Sharing Rules trabalha muito com public groups. Né? Então, de novo, tem muitos usuários que tem que ter aquela Sharing Rules. Eu tenho que agora o nível 2, então vamos lá colocar um exemplo bem esdrúxulo. Todos os casos são privados. Então, tipo assim, o pessoal que está na fila de atendimento no nível 1, ele está tendo acesso àquele caso. Pô, mas quando eu escalar, às vezes eu não vou mudar um exemplo bem esdrúxulo, tá? Eu escalar, eu não vou mudar o proprietário do grupo. Eu quero só que a pessoa do grupo 2, do perfil do Coisa 2, tenha acesso. Então, eu tenho que criar um sharing rules dizendo, para o grupo de acesso 2, nível 2, ele tem que ter acesso às informações do nível 1 do objeto caso. Então, é um exemplo esdrúxulo, né, que não existe, né, mas é a forma de você usar public groups. Todos os casos que o Maurício está trabalhando, eu preciso que o Tier 2, o Level 2, tenha acesso. Então, quando o proprietário do caso for Maurício, tem que dar acesso ao grupo público nível 2. Então, são coisas que existem o Public Groups para facilitar a vida. É a mesma coisa com o Permission Set Groups. É um agrupamento de Permission Sets que são fáceis de atribuição. Então, os public groups, eles existem para facilitar a vida de compartilhamento de dados, né, dentro do sistema, dentro do Salesforce. E também pode, grupos regionais de venda, eu tenho um grupo da Latam, tenho um grupo da Norte América, tenho um grupo da Europa, tenho um grupo da Ásia, onde eu vou colocar os vendedores relacionados àqueles locais para eles trocarem ideias, compartilharem arquivos, informação. Esse exemplo que existe os public groups. E o sharing rules são exceções automáticas da organização Widefall. Então, tipo assim, eu tenho minha conta privada, só que eu preciso que um outro vendedor que trabalha numa região diferente da minha tem acesso às minhas contas, porque eu vou entrar em férias. Então, eu vou criar uma sharing rule lá dizendo que, quando as contas forem do proprietário Maurício, eu quero que esse usuário aqui tenha acesso de editar, read and write and sharing, e compartilhar. Né? São 4 tipos de sharing que você tem. Então, você compartilhar, né, essa parte. Então, existe essa parte. Sharing Rules, ele estende o que o org Widefall setou como o guia principal. Ele vai estender. Né? Ele não vai restringir de novo. O Sharing Rules não só o Restrictions Rules. Sharing Rules, ele não restringe o que o org Widefall já definiu. Né? Role Hierarchy, dentro perdão, volta. Uma das coisas que eu tenho que conversar sobre... voltei aqui. Às vezes esse meu mouse, ele me ajuda muito, né?
Nós temos um bom tempo. Deixa eu achar onde que eu estou no meu... Hierarquia. Ou hierarchy. Ele não está aqui, né, Maurício? Não está. O hierarquia, ele tem um destaque diferenciado, né? Role hierarchy. Ele se destaca, né, dentro dos perfis, permission sets, sharings. Vale a gente conversar mais explicitamente que o Role Hierarchy ele é uma peça central no acesso em nível de registro. Então, o Trailhead ele vai te explicar que o Role Hierarchy ele funciona junto com o World Wide Default para determinar o acesso aos dados que o usuário acima da hierarquia pode acessar. Dados do usuário abaixo da hierarquia. O World Wide Default, ele define sim acesso a dados. Lembre que dentro lá do World Wide Default tem um campo, um checkbox bem do lado direito lá dos objetos, que diz, respeitar a hierarquia. Então, vamos dizer lá que o Maurício tem uma conta e as contas são privadas. E a Gisele é minha chefe. E no default, do World Wide Default, tá dizendo que ele concede acesso à hierarquia. Então, como na role, minha role está abaixo da Gisele, a Gisele, mesmo ela tem acesso a ver contas. Ela vai poder ver as minhas contas, porque ela está na hierarquia acima. Então, a hierarquia vai controlar o nível de acesso aos dados. Nos objetos padrão, isso é imutável dentro da hierarquia. Nos objetos customizados, você ainda consegue retirar o hierarquia para a parte interna. A parte externa você controla, né? Você tem todo um controle da parte externa das hierarquias. Então, você tem como controlar isso. É uma das coisas que a gente sempre tem que pensar. Acesso aos dados, primeiro, as camadas, né? Acesso ao objeto, acesso ao campo, tudo dessa forma. Daí acesso aos dados por hierarquia. Então, se o objeto lá a conta está privada e para todo mundo. Então, quer dizer que a pessoa do meu lado, se não tiver o meu vendedor do lado ali, se ele não tiver um sharing das minhas contas, ele não vai poder ver minhas contas. Mas por hierarquia, o nosso diretor vai poder ver nossas contas. Então, essa é a parte da hierarquia. Tá? A hierarquia ela não precisa reproduzir o organograma exatamente da empresa. Isso não quer dizer que, lá o pessoal de atendimento, eles têm que ter acesso à visualização de todas as contas. Todas as contas, para poder trabalhar com os seus atendimentos. Mas, às vezes, existe dentro da hierarquia, lá tem o CEO, tem o grupo de atendimento, de service, tem o grupo de vendas, tem o grupo de financeiro, e esses grupos, eles não estão descendo em cascata a hierarquia, eles estão em blocos separados. Então, quer dizer que o pessoal de vendas lá, que tem as contas, o pessoal de atendimento, ele não tem acesso às contas, né? Então, em termos de hierarquia, dentro do Salesforce, a gente tem que criar sharings. E, às vezes, dentro da hierarquia da empresa, eu tenho que criar regras aonde um CEO, às vezes, não vai ter muita visibilidade de informações, como um atendente vai ter. Existem essas partes porque a hierarquia dentro do Salesforce, ela controla acesso aos dados. Então, às vezes, dentro do Salesforce, a gente tem que pensar em termos de hierarquia, acesso aos dados, não hierarquia de mandar, de ter força. Eu mando, o CEO manda em tudo, o CEO manda em tudo. Mas, às vezes, ele manda em tudo, só que ele não tem visibilidade de tudo. Às vezes, o atendente ele tem a visibilidade de tudo, só que ele não manda. Então, essa é a definição. A hierarquia do Salesforce não é o poder, é visibilidade de dados. Isso tem que ficar bem claro para vocês. Quem pode ver dados acima da minha hierarquia, só que tem quem está acima.
e dependendo do acesso que ele tiver dentro do objeto, né? Vamos dizer que o meu gerente não tem acesso ao objeto conta. Ele não vai ver nenhuma conta minha. Por quê? Porque ele não tem acesso ao objeto conta. Ele vai ter hierarquia de dados, não hierarquia de funcionalidades. Tá? Isso que tem que ser bem claro, né? Outra coisa, o permission set ele não substitui sharing rules. Não é que, tipo, agora eu vou dar acesso ao objeto conta de leitura para o meu gerente. Mas, bom, tá, tipo assim, eu dei acesso a ele na hierarquia. Mas se ele não, perdão, se ele não tiver acesso ao objeto conta, não adianta eu criar um permission set. Vamos dizer, não, esse não conta é um objeto customizado. E somente eu como vendedor tenho acesso a ele e o gerente não tem acesso a ele, né? Então eu vou criar um permission set para dar visibilidade ao objeto, beleza? Mas se lá dentro do org by default não tiver o checkbox lá garantindo hierarquia, ele, de novo, ele não vai ter acesso aos dados daquele objeto que eu tenho. Aí eu preciso criar um sharing rule para isso, né? Para resolver esse tipo de problema. Então, hierarquia, acesso a dados das pessoas que estão acima de você. Os objetos padrões, eles seguem o padrão da Salesforce. Objetos customizados, você pode remover a hierarquia, a visibilidade por hierarquia. Objetos externos tem a mesma coisa, você pode remover a visibilidade por hierarquia. Vamos voltar aqui para as perguntas. Vamos lá. A Anália, eu perguntava porque se o admin vai embora, o próximo deve saber como foram organizadas as permissões. Sim, por isso que existe, isso é por padrão de empresa, então não por padrão de pessoa, de utilizado, de administrador utilizar. Então a empresa tem que setar, a documentação tem que estar aqui nesse local, então onde todo mundo vai ter acesso. Gisele, falando em documentação, vou aproveitar esse chat para divulgar que estou com uma vaga de analista funcional júnior. Quem tiver interesse ou souber que tenha, pode chamar no WhatsApp, 41 991 72 4687. Não, tranquilo, pode divulgar aí de boa, Gisele, né? As comunidades servem para isso também, para divulgar vagas novas, tudo assim. Então, pode sempre contar com a gente aí. Lilian, mas porque às vezes só dando acesso de editar no objeto e no field level security o usuário não tem acesso. Peraí. Porque às vezes só dando acesso do edit no objeto e no FLS o usuário não tem acesso. Vamos lá. Eu sou um vendedor. E dentro do objeto conta, conta pessoal, vamos lá. Vamos dividir contas comerciais e conta pessoal. Eu tenho informações de número CPF, informações de renda, várias informações. Eu tenho todas as informações que os perfis precisam ver. Mas, sinceramente, o vendedor não precisa saber o número do meu CPF para realizar uma venda para mim. Então, faz sentido eu deixar o campo do CPF visível para o vendedor? Não, não faz sentido algum. Ele não altera o processo de venda. Deixa eu ver o CPF dele, vou tirar um credit score para ver que produto eu posso vender. Desculpa. Nem aqui, nem na China funciona assim. Então, é essa a necessidade da informação daquele campo para um processo. Então, processo de vendas, eu não preciso ter acesso ao CPF. Processo de crédito, eu tenho que ter acesso ao CPF porque eu vou rodar uma verificação de crédito. Então, é isso que é o negócio, às vezes, tipo assim, tenho acesso ao objeto, mas eu não tenho acesso a todos os campos. Porque dentro do meu processo de trabalho, eu não preciso daqueles campos. É isso que diferencia. Espero que agora fique mais claro, Lilian. Page layout e Lightning Record de Page não sobrescrevem acesso a campo.
Se eu não tenho acesso àquele campo, o campo pode estar lá na página, mas eu não vou conseguir ver ele. Não existe sobrescrição. Se a pessoa não tem de uma forma pelo perfil ou por permission sets, acesso ao campo, mesmo que esteja no layout, ela não vai conseguir ver. Beleza, Lilian? Tá. Edinaldo, sharing rules podem ser baseadas em critérios. Sim, campos. Se o campo usado na regra for alterado, o Salesforce recalcula o acesso instantaneamente para todos os usuários Salesforce afetados. O que você quer dizer de campo alterado? Os valores do campo? Se você colocou, vamos lá, dizer que é um campo picklist, tinha 2 valores, daí ele acrescentou o terceiro. Automaticamente existe o recálculo para ver se aquele campo lá ele dá visibilidade. Mas se no campo lá sempre quando você altera o valor do campo, vamos dizer que é um campo texto. Eu dei visibilidade se o campo texto for A ou B. Se eu alterei no registro lá, eu tenho uma sharing rule que dá visibilidade a outras pessoas quando o valor naquele campo é A. Beleza. Se eu alterei aquele registro para B, quem tinha visibilidade daquele registro antes, que era o campo, o valor era A, ele vai perder. Ele vai perder automaticamente. Porque o valor do campo mudou para B. Eu não tenho uma sharing rule para dar permissão para as pessoas verem quando o valor for B. Só nesses casos, quando existir valores diretos. Né? A parte do campo, a visibilidade normalmente do picklist, ele necessita de você setar e dizer qual que é o valor dentro desse campo que a pessoa vai ter, tem que respeitar para dar o sharing de visibilidade dos dados. Beleza. Tá, Lia, eu falo no sentido de mesmo que ele tenha acesso ao campo no FLS, e se no page layout online ele estiver com read-only, o usuário ainda vai poder editar o campo certo. Se ele tiver, o seu campo tiver fechado só para visibilidade dentro do FLS, na visualização ele vai... desculpa. Quando ele pressionar o editar... Caramba! Não, quando ele pressionar o editar, ele vai ter a visibilidade. Porque, de novo... Deixa eu testar. Agora você fez uma excelente pergunta. Eu não lembro nesse sentido. Eu não posso testar com o administrador. Eu não lembro mesmo, Lilian, nesse sentido. Se ele está... Não, ele vai respeitar o page layout, tá? Porque o page layout ele vai a parte visível. Então, se ele tiver lá o view only, mesmo que ele tenha edição, ele não vai poder editar. Eu posso estar falando uma besteira. Eu vou marcar isso daqui para verificar que bateu a não lembrança aqui, né? Então, page layout, view only, view e ver como funciona o FLS. Quinta-feira eu te respondo, tá bom, Linha? Me cobre. Beleza. Deixa eu ver como nós estamos. Já estamos aí no nosso tempo. Então, vamos lá. Vamos falar aqui na parte de autenticação single sign-on, que é bem rápida também, bem tranquila. Então, tá. O single sign-on, a configuração básica de acesso, né? O Salesforce, ele aceita o SAML 2.0, para que o SSO seja possível. E isso acontece o quê? Quando eu quero que um usuário seja autenticado para ter acesso ao Salesforce através de um outro sistema, tipo o Azure AD. Toda a minha empresa, ao acessar o computador, já tem que colocar meu e-mail, meu usuário lá para validar, minha senha para validar se eu posso acessar o sistema da minha empresa. E eu posso utilizar esse mesmo sistema
para validar se a pessoa pode acessar o Salesforce também. Então, a gente cria esse single sign-on, né? E utiliza o SAM, que é uma dos padrões, para que isso aconteça. Então, eu vou fazer toda a parte federada, né, dentro do Salesforce, para que isso aconteça. Então, de novo, é a mesma coisa. Para acessar o computador, ou a pessoa vai ligar o notebook, daí ele vai colocar o e-mail corporativo dele, que vai verificar dentro da base de dados, lá dentro do Azure AD, se aquela pessoa ela está trabalhando na empresa e ela pode acessar o sistema da empresa. Ou se ela não pode, se ela foi demitida e ainda está com o laptop, eu estou tentando acessar, eu não vou conseguir acessar o sistema da empresa. Eu posso ligar o computador, tentar fazer algumas coisas, mas quando eu precisar acessar o sistema da empresa, eu não vou conseguir. E o Salesforce, ele acata isso. Então, foi uma forma de acatar. Qual que é o benefício real, né? Ele melhora a experiência do usuário, porque às vezes ele tem que guardar o usuário e a senha de vários sistemas, e ele centraliza a autenticação. Então, tem um sistema geral lá onde que todos os aplicativos que tem da minha empresa, elas vão autenticar se aqueles usuários podem acessar aqueles aplicativos. Então, o SSO, ele é um centralizador de identidade. Ele centraliza a identidade. O Salesforce também pode ser utilizado como um provedor de identidade. Então, que é o IDP, né? Quando você cria o IDP, então todas as pessoas, todos os usuários internos ou contatos, usuários internos e externos que estejam cadastrados dentro do Salesforce, eles podem usar o Salesforce como autenticador. Uma outra aplicação lá, vem dentro do Salesforce, verifica, esse usuário está ativo aí? Tá. Pode acessar? Pode. Então, isso aí. Multi-Factor Authentication, né? Então, uma camada extra de proteção. Às vezes, quando você acessa um site, alguma coisa assim, deixa eu até acessar aqui, que eu vou, esse aqui eu vou mostrar na íntegra. Aqui, né? Eu vou fazer o acesso ao Trailhead. Eu vou fazer o... espera que... não vou poder deslogar. Vamos lá, então, login Salesforce. Eu vou fazer o acesso ao login Salesforce e acho que é essa conta. Ó. Então, check your mobile device. Então, eu tenho aqui, eu vou entrar dentro do Salesforce Authenticator. Estão vendo aqui. Eu já tenho setado ele para fazer o autoacesso. Então, ele autenticou e ele acessou a org do Salesforce. Então, isso que é o Multi-Factor Authentication. Ele dá uma extra layer de segurança para o sistema do Salesforce, onde que ele tem que ter um aplicativo externo, pode ser o Salesforce Authentication, Microsoft Authentication, e outros lá, tem outros authentications que podem ser utilizados para você dar esta extra layer de segurança. Não adianta a pessoa ter o single sign-on lá, às vezes perdeu o seu computador, dele o cara acessa lá o login.salesforce.com, e tem um botãozinho lá de single sign-on, ele vou acessar o sistema, pum, ele vai pedir a autenticação, você tem que dar o aceite dentro de um outro aplicativo, o cara não vai ter acesso, então ele oferece uma extra layer de segurança, e ele agora é obrigatório para Salesforce há um bom tempinho, tá? Connect App, né? O Connect App, ele é uma forma de conectar, né? Falando bem certo, ele permite uma aplicação externa integrar com Salesforce usando protocolos padrões como SAM ou AUT. Então é uma forma de, eu preciso fazer uma integração com SAP. Eu tenho que criar no SAP eu tenho um connector do coisa. Vamos dizer que não tivesse. Então eu tenho que criar um Connect App, colocar as informações aonde eu vou ter um Client ID, um Client Secret, que eu vou compartilhar com o SAP para eu poder validar essa conexão entre os sistemas. Então, o Connect App ele serve para isso, para, através da implementação de protocolos, né, padrões, oferecer a parte de conexão entre aplicações, né? O AUT, ele é um mecanismo pelo qual a aplicação ele recebe tokens para acessar recursos protegidos, sem o usuário precisar entregar a senha diretamente para essa aplicação. Então, eu não preciso colocar um usuário, um password meu para revalidar lá. Ele já tem essa conversa, ele faz essa troca de tokens, aonde são verificados através do back-end e vai dizendo assim, essa pessoa pode acessar o sistema e tem o scope dizendo o que ele pode fazer com esse sistema. Então,
O Connect App é para conectar Salesforce com outras aplicações e vice-versa, né? Ele fornece de ambos os lados. E o Auth é a forma de controlar essa comunicação, né? Implementando a parte de autenticação por tokens e definindo escopos de trabalho, o que ele pode fazer, a parte de... Aí eu posso deixar, posso ver todos os registros, ver todos os registros desse sistema, sim, mas dentro do sistema eu posso ter, dentro do Salesforce eu tenho regras, mas dentro do outro sistema não, eu preciso ver todas as contas. Então ele vai lá fazer as configurações, faz essa verificação. Então o Connect App é a porta controlada. E o Auth é a forma segura de entregar a chave temporária de acesso aos sistemas. Essa é a parte simples e bem certinho. Então, parte de integração, tudo bonitinho, certo? Assim. Só para terminar aqui, pessoal, depois na documentação que eu vou compartilhar com vocês, no preenchimento dos forms lá, tem mais informações aqui, tem exercícios, tudo bonitinho, mas uma coisa que vocês têm que ter em mente. Administrar a segurança dentro do Salesforce não é sair marcando checkbox, tá? É desenhar quem entra, o que pode fazer e até onde pode enxergar. Isso é a parte de configuração de segurança de acesso aos usuários. Beleza, pessoal? Desculpa ter passado um pouquinho aqui o tempo. Nos vemos quinta-feira, também às 7 horas. E, de novo, ali eu tenho forms para quem não teve ainda acesso aos documentos e coisas assim, se cadastra lá que eu vou compartilhar a documentação dos eventos, deste evento e dos seguintes, né? Então, sempre quem já fez a inscrição lá, quem já acessou o forms e já se cadastrou, não precisa fazer. Mas quem foi novo nesse terceiro evento aqui, vai lá no forms, se cadastra que eu vou mandar os arquivos do terceiro dia para frente para vocês. Beleza? Um bom dia de trabalho, uma ótima semana a todo mundo e nos vemos quinta-feira.